E assim vamos evoluindo falando desse assunto tão atual, né, que é a raiva. As pessoas andam raivosas demais. Mas aí você está do outro lado da telinha nos assistindo e dizendo assim, é óbvio, né, que está aí o sócio da editora e os autores da obra falando muito bem dela, tudo maravilhoso. Tá na dúvida, ó, tem um QR Code ali para você comprar, né, o baralho. Não precisa comprar não, clica ali, dá o teu celular ali no QR Code, entra na página do livro, do baralho, antes de comprar, baixa lá o primeiro capítulo para você conhecer o material, que nada melhor do que você poder fazer uma análise do produto antes de adquirir o mesmo, tá certo? E assim como esse baralho, todos os nossos livros você tem a oportunidade de baixar o conteúdo inicial da obra, então você vai ver todo aquele currículo dos autores, o sumário, a apresentação do projeto e o primeiro capítulo incluso, tá certo? Vamos aqui agora pegar a Ana Flávia. Ana Flávia, me diz uma coisa. Qual o papel das distorções cognitivas e crenças na forma como lidamos com a raiva? E como utilizar o baralho para fazer uma identificação? Ótimo. Bom, nós já sabemos, né, que as emoções e os comportamentos são diretamente influenciados pelas nossas cognições. E aí a gente inclui pensamentos automáticos, as crenças intermediárias, as crenças centrais. Então, o que a gente acredita sobre a gente mesmo, sobre as outras pessoas, a maneira como a gente enxerga o mundo, os nossos valores, aquilo que é importante para a gente, que vai ativar esse senso de justiça e vai nos levar a lutar por aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é importante. Então, são essas crenças que estão relacionadas às emoções e, inclusive, à raiva. As distorções cognitivas são aqueles erros de interpretação. É a gente avaliar uma situação de uma maneira incompleta, não conseguir enxergar direito aquela situação, partindo dessas crenças que nós temos. Então, numa distorção cognitiva de personalização, por exemplo, se eu penso, nossa, hoje o trânsito está ruim só porque eu estou atrasado. Claro que isso vai desencadear uma raiva. Se a pessoa acha que aquilo está acontecendo para prejudicá-la, aquilo vai desencadear uma emoção e uma reação. Então, é dessa maneira que as distorções cognitivas e as crenças vão influenciar tanto nessa emoção, nessa desregulação emocional, quanto com o que a gente faz a partir do que a gente sente. Tem crenças também relacionadas ao que eu devo fazer quando eu estou sentindo uma emoção. Tem pessoas que talvez sejam mais intolerantes a um desconforto, pessoas que acham que precisam se livrar daquilo rápido, e assim elas vão reagir. No baralho, nós temos ali as principais distorções cognitivas, exemplos de como essas distorções podem aparecer e também crenças que são comuns a pessoas que sentem raiva, crenças que são comuns no desencadeamento dessa emoção. Então, tudo estão lá nas cartinhas, está no manual, as pessoas vão poder fazer essa avaliação, o terapeuta vai poder ajudar o paciente a identificar e a construir ali a conceitualização cognitiva de acordo com o que é trazido por aquela pessoa. Vocês querem dar uma complementada, Ana Clara, Bruno? A Ana falou bem, ela falou bem, mas acho que a gente da TCC percebe que existe um papel mediacional, né, nas nossas emoções, embora todos eles se interrelacionam, emoções, comportamentos e tudo isso, né, e pensamentos, mas as distorções cognitivas, elas acabam que podem até aumentar determinada situação, né, e fazer com que aquela raiva, ela se potencialize, né, então, as distorções cognitivas, e ver, inclusive, injustiça, às vezes, onde não tinha injustiça, né, então, a partir das distorções cognitivas, elas vão ter realmente um papel muito importante. E quando a gente escreve no baralho, cria cartinhas de distorções cognitivas, isso ajuda, inclusive, a ajudar o paciente a identificar essas distorções, né? Que às vezes ele nem sabe o que faz. E é tão comum, as distorções cognitivas todos nós fazemos em algum momento da vida, né? E a gente pega no baralho justamente para ajudar esses pacientes a identificar esses tipos de pensamentos, de cognições, né? Ana Clara, quer dar algum bitáculo? Eu ia só comentar que, de forma geral, assim, é o que o Bruno trouxe, é muito bacana, porque
é bastante generalizável, né? As distorções cognitivas ali, elas não aparecem só na raiva, então a pessoa ela vai aprender sobre a raiva, vai aprender sobre essa emoção, e isso vai trazer para ela vários conhecimentos também sobre outras emoções e como que as distorções podem estar presentes. Então, acho que isso é bem interessante também. Perfeito, perfeito. Então, Ana Flávia, como aplicar as cartas para a psicoeducação do paciente? Olha, eu vou arriscar dizer que essa é uma das minhas partes preferidas do baralho. Eu não vou dizer que é a preferida, porque eu posso cair em contradição a qualquer momento. Mas a psicoeducação, ela é fundamental na TCC. É uma das habilidades que o terapeuta precisa desenvolver e que a gente vai trabalhar com todos os pacientes. Mas a gente pode ter um problema com a psicoeducação, que é quando a psicoeducação se torna professoral. É como se o terapeuta estivesse explicando ali conceitos para o paciente. Então, quando a gente fez essas cartinhas para a psicoeducação, nós fizemos de uma maneira muito interativa, que é o adequado, que é a gente construir junto com o paciente aqueles conceitos, ele compreender, porque nada melhor do que a gente entender, né, de dentro para fora, que é isso que forma o conhecimento de verdade. E, então, essas cartinhas vão ajudar nesse sentido. Nosso objetivo, né, um dos objetivos do tratamento em terapia cognitivo-comportamental é ajudar o paciente a ser seu próprio terapeuta. E ele vai se sentir mais capaz, se sentir mais autônomo, quando ele compreende aquilo que ele vivencia, esses processos cognitivos e comportamentais. Então, as cartinhas da psicoeducação, elas têm lá informações sobre a raiva. Informações, frases afirmativas, coisas que a gente diz no cotidiano, e o paciente vai dizer se ele concorda com aquilo, se aquilo é um mito, se aquilo é verdade, ele vai dizer qual que é o significado daquilo para ele. Então, por exemplo, vai ter uma cartinha lá que é sentir raiva é sempre ruim. E ele vai dizer o quanto ele concorda com aquela afirmação, o quanto aquilo já significou para ele, qual o valor tem aquela informação na vivência dele, e a gente vai ajudar a fazer as correções necessárias, né, nessa interpretação inadequada, nessa interpretação incompleta, ali, durante a sessão. Então, a gente constrói junto com o paciente. A gente consegue entendê-lo melhor, a gente consegue ser mais empático e fazer essa avaliação de uma maneira participativa, de uma maneira colaborativa, como pede a TCC. Eu acho que essa parte que a Ana Flávia falou é realmente a central, né? Quando a gente fala do TCC, a gente fala sobre tornar os pacientes os próprios terapeutas. Então, quando a gente consegue ajudar o nosso paciente a ele lidar com as demandas dele, né, de uma forma autônoma, a gente está começando a alcançar um dos nossos objetivos, né, que é ele conseguir lidar com aquilo que lhe traz desconforto. E o baralho, ele ajuda a gente a fazer esse processo de uma forma muito dinâmica e criativa e não engessada. Como a Ana Flávia falou, né? Não vou ficar lá professoral, né? Dizendo isso, ensinando o paciente dessa forma. Às vezes eu estou jogando com ele, né? As cartinhas lá, criando um jogo da memória para me entender qual distorção aparece em cada, mais frequente em cada emoção, né? Então, eu posso tornar o processo muito mais lúdico e criativo e muito mais enriquecedor com esse paciente. Eu acho que eu ainda complementaria o que a Ana e o Bruno falaram com um ponto assim, que eu acho que foi uma das partes que eu achei mais legais sobre o baralho. Eu e o Bruno, a gente gosta bastante de jogos de tabuleiro, né? Então, a gente estava até conversando um pouquinho sobre como que, às vezes, alguns baralhos, eles são muito legais, mas que você meio que fica assim, o que eu faço com isso, né? Tem muita coisa importante aqui, tem informações muito relevantes, mas como que eu aplico isso de uma forma interessante para o paciente também? E aí a gente tentou pensar justamente isso. Quais poderiam ser maneiras mais divertidas, mais participativas de fazer essa psicoeducação, para que não ficasse uma coisa repetitiva e para que a pessoa fosse parte do processo? Porque a gente tem evidências, né, de que quando a pessoa ela sente que o insight foi dela e não do psicólogo, ela consegue aplicar aquilo muito mais, tem muito mais mudança. Então, a gente misturou aí coisas que a gente gosta na vida pessoal, né, com coisas também que a gente tem da literatura científica, e acredito que teve um resultado bem interessante. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!